Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão da harmonia de todos os atributos de Deus nesse sentido. As pessoas normalmente aceitam muito bem que Deus é amor, é misericordioso, mas quando chega ao ponto da soberania, da justiça, existe um bloqueio. Só que Deus ele tem não só esses atributos, que é amor e misericórdia. Você podia falar mais um pouco sobre isso? Então, é um ponto muito interessante, mais nesse último ponto, né, como eu falei, a questão da total depravação geralmente é mais aceita, né, de uma forma ampla, né, pelos crentes, apesar de, como eu disse, não plenamente, em alguns pontos não se aplica, né, muitas vezes, mas quando entra na parte da eleição, complica por causa justamente disso. Deus, como assim? Deus selecionou alguns e deixou outros por conta própria. Em relação aos atributos, nós vemos que no decorrer de todo o relato bíblico, Deus ele sempre mostrou misericórdia, sempre mostrou justiça. Isso fica muito claro. Por exemplo, quando logo no início Deus manda o dilúvio, nós lemos aquele texto de Gênesis 6, que mostra que toda a humanidade estava de fato corrompida e perdida em seus pecados, e Deus manda o dilúvio para fazer um recomeço, de fato, né? Ele criar uma nova civilização e mudar tudo. Claro que ainda com essa natureza pecaminosa. Ali você vê que existe a aplicação da justiça, porque a santidade de Deus estava sendo ferida. E ao mesmo tempo existia a misericórdia, porque ele providenciou que a raça humana continuasse através da família de Noé. Da mesma forma, se nós vemos o caso logo no começo, na própria queda, Deus deu uma ordem direta, eles tinham a presença de Deus próxima a eles, direto, todos os dias, e mesmo assim eles escolheram fazer o mal. Deus condena a prática dele, e isso afeta toda a criação, mas ao mesmo tempo ele providencia a salvação. A primeira promessa quanto ao Messias que viria acontece logo no Gênesis, quando ele fala da descendência da mulher que ia vencer a descendência da serpente. Então as duas coisas sempre estão juntas. E tem um texto, acho que se não me engano, em Lamentações, que fala isso. Se não fosse pelas misericórdias do Senhor, seríamos consumidos. Não haveria esperança nenhuma. Por quê? Porque nós estamos pecando constantemente. Nós estamos fazendo aquilo que desagrada a Ele a todo dia. Então, de uma forma geral, e às vezes muito por culpa dos próprios evangélicos, se prega apenas um lado com o intuito de atrair pessoas, né? Deus vai fazer isso por você, Deus é isso, Deus é aquilo. E sempre apontando, muitas vezes, assim, para um lado que é verdadeiro, que Deus ama, que Deus é misericordioso, só que ignorando a parte que vai pegar no calo, né? Que vai apontar para a condição dela. Então, foi aquilo que eu falei no começo. Existe esse grande contraste entre a nossa pecaminosidade e a santidade de Deus, e por isso mesmo ele aplica a justiça em resposta a isso que está indo contra a vontade dele, e ao mesmo tempo ele é misericordioso mesmo nós não merecendo nada disso, né? Eu já vi várias pessoas que defendem o arminianismo utilizando o versículo de 2 Pedro 3:9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Queria saber qual o argumento calvinista que vai contra esse argumento dos arminianos, que eles afirmam que se Deus tem eleição, como que ele iria se arrepender e teria o desejo de que todos... Ele não queria que ninguém se perca e queria que todos se arrependessem. Qual seria o argumento? Então, um ponto que eu até pensei em falar e acabei esquecendo é assim, nós lemos vários versículos aqui, e eu, em alguns momentos, até falei, né, que estavam na apostila e tal, e eu aconselho que todos estejam lendo, né, cada um desses versículos para confirmar essas afirmações que são feitas. Mas um ponto importante que tem que ser feito nessa leitura é que o versículo nunca deve ser lido isoladamente,
E tem que ser analisado esse tipo de contexto. Para quem ele foi direcionado, qual foi o contexto em que estava sendo empregada aquela mensagem. No caso dessa mensagem de Pedro, ele estava falando com crentes. Ele estava falando com pessoas convertidas. Então, a ideia que Pedro está passando é que, como foram lidos vários textos, como eu disse, a eleição ela não é a salvação em si. A eleição é quando Deus escolhe aqueles quem ele vai salvar. E a salvação é um processo. Então, existe uma responsabilidade do salvo, né, do ser humano, de obedecer a Deus. Isso não é eliminado. Nós temos que seguir isso, só que com a mentalidade não de que é uma coisa que vai garantir a nossa salvação, mas como uma gratidão por aquilo que ele já fez por nós. Então, se nós temos essa responsabilidade, esses alertas que muitas vezes aparecem nas cartas é justamente isso. Ele fala, não voltem às práticas antigas que vocês tinham. Existe a necessidade de que o povo de Deus seja instruído para que eles sigam aquele caminho de santificação. Então, é a mesma coisa. Quando ele está falando de arrependimento, ele está, nesse caso, se direcionando a essas pessoas da igreja. Então, ele está considerando que aquelas pessoas são, de fato, o povo de Deus. Então, o que pode acontecer? Isso vai entrar mais quando a gente vai falando da perseverança dos santos. Mesmo sendo salvos, nós vamos, muitas vezes, cair. Às vezes, até fazer coisas gravíssimas. Então, existe essa necessidade de arrependimento. E é isso que ele está dizendo nesse texto. Voltando um pouco na questão da depravação, e usando esse exemplo, nós podemos pegar o exemplo de Davi, por exemplo. Ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E ele fez uma coisa bárbara. Ele viu uma mulher, foi seduzido, adulterou com ela e maquinou a morte de um soldado, que era o esposo dessa mulher, que era um cara justo. A própria Bíblia faz questão de mostrar que era um cara íntegro. Ele maquinou tudo isso, gerou a morte, começou uma nova família. E era o homem segundo o coração de Deus. Então existe essa possibilidade, e acontece, de que pessoas já convertidas caiam em pecados. Mas, como nós vamos ver depois no 5º ponto, aqueles que foram de fato separados por Deus vão ser levados ao arrependimento. Mais alguém? Marcão. Depois o Alexandre. Eu queria que você... Eu não estou polemizando. Eu me converti na presbiteriana e estou numa batista. Então, você... Dá para ver o perfil, né, da pessoa, né? Entendeu? Mas, tipo assim, eu gostaria de saber, só dúvidas que eu tenho na minha mente, né? Sobre Romanos 11, que fala da oliveira braba e da boa oliveira. A questão da soberba, da oliveira braba, que a gente pode ser cortado, se a boa oliveira pode ser cortada e nós fomos enxertados no lugar da oliveira braba, nós também poderemos ser cortados. Entendeu? Eu acho que você percebe, né? Uhum. Então, é interessante, como eu acabei de falar, a questão do contexto, né? Nós entendemos para quem estava sendo direcionados e o que ele estava querendo dizer. Nesse caso de Romanos 11, um pouco antes, no capítulo 10, ele começa a falar a respeito dos judeus, né? Do povo de Israel. E ele faz essa comparação entre o povo de Israel e os gentios, que eram os não-judeus, né, no mundo todo. O que ele faz nesse capítulo 11 é mostrar que, como nós sabemos, Deus ele havia se revelado, ele escolheu esse povo de Israel, ele começou esse povo de Israel praticamente, deu uma lei a eles, começou essa nação que era a sua nação, deu uma lei, enviou o Messias e mesmo assim eles rejeitaram de uma forma geral, né? A maioria deles. Só que quando Jesus ressuscita e volta aos seus discípulos, que ele diz, ide a todo mundo pregando o evangelho e batizando. Então a ideia é que essa mensagem se amplia. O que era só exclusivo dos judeus estava sendo levado agora para o mundo todo. E aí, nesse capítulo 11, o que Paulo está mostrando é justamente isso. A mensagem tinha sido dada, a revelação tinha sido feita àquele povo, e por causa da rejeição que aquele povo teve, os outros povos acabaram sendo beneficiados com isso. E aí, no final desse capítulo, inclusive, passa a ideia de que depois Israel vai ser salvo também,
e aí entra numa distinção que tem várias interpretações. Mas então o que esse texto está mostrando não está se referindo à salvação especificamente individual. Ele está falando de como a mensagem do Evangelho foi levada a um povo e agora estava sendo levada a outros povos. E é interessante pensar que isso não foi um acidente. Não foi que esse Evangelho foi levado aos judeus e porque eles acabaram rejeitando, Deus teve que fazer isso ou aquilo. Porque em Gênesis 12, quando Deus faz a promessa a Abraão, ele fala para Abraão que todas as nações seriam abençoadas a partir daquela família. Então, o projeto do Evangelho sendo enviado ao mundo todo já tinha sido prometido ali em Abraão. Os judeus tinham uma falsa ideia de que, pelo fato deles terem recebido essa revelação, isso era algo que estava restrito a eles, tanto que eles eram bastante preconceituosos contra os próprios gentios. Mas o fato é que isso já era parte do projeto de Deus, de que haveria essa rejeição do próprio povo em que ele havia se revelado. Eu até li aí um texto de Isaías falando isso, que eles estavam cegos e surdos e o Messias estaria diante deles e eles iam negar. Mas com isso, a mensagem foi levada a outros povos e outros povos como nós recebemos essa mensagem. Então, o que Romanos 11 está se referindo é a esse plano relativo aos povos de Israel e o resto do mundo, né? Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, está claro que o nosso professor, palestrante, calvinista de carteirinha. Não tem resquício de dúvidas. Mas algo me chamou a atenção em relação aos atributos. Pelo fato de Deus ter escolhido, era um eleito, então, Noé, e dizimou todo o restante da raça humana. Mas fica um detalhe, porque eu percebi que tudo que foi ensinado, eu tenho também minhas conclusões e tal, respeito de todos os irmãos aqui presentes, e aí tem textos bíblicos, comprovações bíblicas. Ok. Quando se faz as perguntas, não defendendo o Armínio, não, mas um ponto de equilíbrio, nenhum nem outro. Aí tem que entrar um contexto e texto, e o hebraico e o grego. Mas a pergunta é, Noé, ele teve uma incumbência num período de 120 anos, como pregoeiro da justiça, onde, creio eu, houve aí um apelo a essa ação volitiva dos homens, que, na verdade, a corrupção do coração dos homens estava diante de Deus insuportável. E se salvou somente ele e sua família. Então, houve para mim, obviamente, um apelo de Deus para que o homem tivesse uma ação volitiva para o que estava sendo apregoado. Segundo, e termino, em relação à eleição, Deus escolheu, porém essas pessoas estão aí no mundo, que nós não sabemos quem é, só quem aceitar a Cristo. Caso contrário, a gente não vai saber quem é. Quem não aceitou, a gente pode usar um julgamento prévio e dizer, você está perdido. Não aceitou, mas pode aceitar amanhã, mês que vem, o ano que vem. Sendo assim, apela-se então para um lado injusto da parte de Deus, por fazer nós, então, eu como um calvinista, ficar perdendo meu tempo, tentando descobrir quem são esses camaradas juntamente com a igreja, trazendo um jugo tão pesado de perseguição e aflição, devido a esses eleitos que estão aí no anonimato. A gente não sabe quem é. Terminei. Muito bem. Então, a respeito do primeiro ponto, seria o fato de que ele deu uma oportunidade para essas pessoas também responderem. Seria isso, né? Eu acredito também nisso. Só que é interessante nós vermos que logo no começo, né, desse capítulo 6, aquele versículo que eu li, antes mesmo de Deus falar com Noé e falar a respeito dessa arca, de reunir a sua família, já existe essa afirmação a respeito do mal contínuo nos pensamentos do ser humano. Então, acredito que, de fato, Noé pregou e tentou levar pessoas consigo. Só que
isso já estava presente no ser humano. Deus já sabia que haveria essa rejeição, tanto que se fosse o caso, se nós pensarmos que esse número estava em aberto, as próprias dimensões da arca talvez teriam que ser mudadas. Se nós pensarmos, não, mas talvez poderiam ter salvado 1000 em vez de 8 pessoas. Não haveria como comportar. Então já faz parte do plano de Deus desde o início. Então o coração dos homens estava mal e só da família dele estava bom que entrou na arca. Posso pensar assim? Então, aí entra o que eu mencionei sobre a eleição ser baseada na vontade de Deus e não em algo que Deus viu em Noé especificamente. Deus resolveu salvar Noé pela própria vontade, o beneplácito da sua vontade, é o que diz o versículo. E não olhando para Noé e vendo alguma coisa boa que ele fez por merecer. Tanto é que pouco depois deles passarem pelo dilúvio, eles já caem em pecado. E também tem o para quê, né? Ele elege Noé para que ele andasse retamente aqui e fosse achado do justo diante de Deus. Então, o que foi dito, um texto aí do Novo Testamento, não lembro onde, mas ele elege para que ande em santidade e irrepreensível, e seja irrepreensível. Então, no caso de Noé, eu acredito que é a mesma coisa. Ele elege essa família e o capacita para que eles andassem de uma forma que agrade o Senhor, o coração dele. Porque se fosse depender deles mesmos, eles seriam incapazes, né? E nós vemos logo em seguida que a própria família dele já caiu em pecado, né? Os filhos dele e tudo mais. Então, não é uma coisa que ele fez por merecer, por exemplo. Isso fica muito claro. A ideia que você falou é verdadeira, nós não temos como identificar. Eu estava fazendo até uma brincadeira esses dias que o pessoal inventaram esse jogo do Pokémon, né? Pokémon Go. Você fica com o celular, você vai achando Pokémon. Se alguém inventasse esse eleito Go, né? Você está com o celular, acha o eleito, resolvia o problema, né? Mas não existe e não vai existir, porque Apocalipse diz que só Cristo é digno de abrir o livro da vida. Então, esses nomes que foram registrados por Deus ali no livro da vida, ninguém tem acesso a isso, ninguém sabe quem são essas pessoas. Então, não existe essa ideia de que eu devo talvez tentar adivinhar quem é o eleito e pregar exatamente para ele. Existem distorções que levam a isso, mas que não é uma ideia bíblica. Mas o ponto é o seguinte: o simples fato de Cristo ter mandado que nós fizéssemos isso, que ide por todo mundo e pregar o evangelho, é o suficiente. O fato de ele ter mandado, mesmo que não tivesse eleito, já seria o suficiente. Por quê? Porque nós devemos obedecer ao que Deus manda. Como é que ficaria, no caso, aqueles que não foram alcançados? Dentro desse mesmo argumento, dentro dessa mesma ideia de raciocínio, aqueles que não foram alcançados, como é que seriam? Teria uma balança divina medindo os bons atos, os ruins? Como é que seria isso daí? Essa é uma boa pergunta. Existe uma ideia comum que alguns acabam defendendo, que é meio nessa linha, né, de que pelo fato deles não terem ouvido, eles são, desculpáveis, né? Eles não podem ser punidos porque eles não ouviram a mensagem do Evangelho. Como eu falei um pouco antes lá, em Romanos 1, diz que a própria criação ela já é o suficiente para que o ser humano reconheça o seu Criador e os seus atributos. Então, a própria criação deveria observar a criação, deveria fazer o homem buscar a Deus e reconhecer a sua condição e saber que precisa de salvação. Mas não é o que acontece justamente por causa dessa natureza, que todos estão acometidos. Se nós pensarmos ainda que Deus criou, o homem se corrompeu, depois existiu essa primeira revelação que era a criação, e ele criou uma nova revelação que é a sua palavra. A Bíblia como o padrão de conduta que nós deveríamos seguir e o próprio padrão de julgamento para todas as coisas. Então, Deus se revelou de duas formas, que era a criação e a sua palavra. No caso dessas pessoas que não tiveram acesso, elas são indesculpáveis, como o texto deixa muito claro, por não reconhecerem isso. E a Bíblia mostra que, incluindo agora a própria questão do evangelismo, em Romanos 10 diz isso, que se eles não ouvirem, como eles vão crer? Então, existe, de fato, essa necessidade de crer. Que é possível se pensar
na possibilidade de Deus utilizar métodos diferentes, extraordinários, de levar a sua mensagem a algumas pessoas. Pode acontecer, existe esse tipo de situação. O padrão bíblico que aparece, o que é o que nós devemos nos encaminhar é esse, que temos que evangelizar, levar a mensagem até as pessoas. Deus pode, pela sua graça, usar alguns métodos extraordinários, mas a critério, aquele que não ouviu e que não creu, ele não é salvo. E por mais que isso seja um pensamento que talvez possa até parecer injusto, entra o que eu falei da questão da criação ser a própria revelação de Deus. Eles deveriam, só com base nisso, buscar a Deus. E entra, então, no ponto de que todos, de forma geral, mereciam ser condenados. E isso acaba sendo, de fato, um incentivo para que nós evangelizemos. Se nós pensarmos que existem pessoas que ainda não foram alcançadas e que, por isso, vão para o inferno, isso vai nos motivar a evangelizar. Se nós pensarmos que, se ela não ouvir, talvez ela vai ser salva porque não ouviu, isso, de certa forma, vai ter o efeito contrário. Porque você vai falar assim, melhor não evangelizar, porque se eu evangelizar, se ela rejeitar, é pior. Então, existe essa explicação para isso, né? Seria correto afirmar que Deus, ele julgaria o indivíduo por si só, culturalmente, dentro de sua própria história, dentro do seu próprio contexto vivido em sua época. Ele julgaria da forma que fosse correta, nesse contexto, sim. Ou não? Eu acabei esquecendo essa parte que você tinha comentado um pouco. Isso é interessante. Tem um texto em Tiago que fala que se uma pessoa ela cai em um dos pontos da lei, ela cai em todos. Qual é a ideia? Que você está transgredindo um mandamento de Deus, você está indo contra o próprio Deus. Então, o ponto de você falhar em um dos mandamentos que Deus te deu já é o suficiente para você ser condenado. Essa é a ideia bíblica. Por quê? Por causa daquele contraste que eu falei da nossa pecaminosidade e da santidade de Deus. Deus, ele exige perfeição. Ele não aceita ninguém no céu com menos do que isso. E por isso mesmo, depois eu vou falar sobre isso mais especificamente, é que é necessária a obra de Cristo. Porque Cristo nos substitui, ele foi perfeito na terra, ele obedeceu 100% os mandamentos de Deus, toda a lei de Deus, ele não pecou em nada e ele nos substitui. Então Deus, quando ele nos julgaria, ele olha, em vez de olhar para nós, em todas as nossas falhas, ele olha para Cristo. Então, se fosse o caso, por exemplo, de Deus julgar uma pessoa, a ideia não é uma balança de ela fez mais mal do que bem. Um mal que ela tivesse feito já era o suficiente para a condenação. Então, ninguém poderia ser salvo por esse julgamento. Isso é o que a Bíblia mostra. Mas, ainda assim, alguém pensa, mas um pecado? Mas ninguém peca uma vez só. Como eu falei, existem toda a nossa natureza está corrompida. Então, um exemplo clássico que as pessoas usam é que muitas vezes, se alguém for questionado quanto aos seus pecados, ele pode até pensar que não peca, que não faz, sei lá, usar alguns exemplos, não faço isso, não faço aquilo, tal. E aí a questão seria, se eu colocasse uma câmera nos seus pensamentos, o que você pensa durante o dia, você já se convenceria, por exemplo, de que você é um pecador. Então, esse é o ponto. Tipo, nós estamos pecando o tempo todo, praticamente. A ideia é que tudo aquilo que nós não fazemos para a glória de Deus é pecado. Então, nós estamos pecando quase que o tempo todo. E é por causa disso que nós precisamos dessa obra de Cristo para nos resgatar. Por que então que as igrejas fazem apelo, né? A gente vê muito isso. Vocês aceitam Jesus? E uma outra também é em relação às crianças, quando morre na infância. Vamos para a primeira, né? Acho que é mais simples. A questão do apelo, ela foi, na verdade, é um método que foi inventado. Dizem que foi o pastor Charles Finney que elaborou um método, né, de insistência e de... aí vem toda aquela metodologia, né, de ficar usando frases de efeito e coisas do tipo para levar a pessoa a dizer que sim.
Por quê? Porque existe uma mentalidade de que você dizendo que sim, pronto, o seu livro foi escrito no livro da vida e pronto. E é uma ideia errada. Pessoalmente, eu acho que a ideia do apelo ela não é totalmente ruim quando, por exemplo, depois de uma pregação, o pastor comenta se alguém se sentiu, né, tocado pela mensagem, se reconhece o seu pecado, se quer abraçar aquela fé. Então é justo. O problema está nessa insistência de não, eu estou ouvindo, Deus está me falando que tem alguém aqui que vai dizer e tal. Porque é um método humano, você está forçando, e a pessoa geralmente vai ser levada a isso por um efeito psicológico. E toda aquela cena, todo aquele ambiente. Então, é um método humano. Então, a pessoa, de fato, ela está deixando de crer que a salvação é uma obra de Deus e tentando forçar a barra. E não existe isso. Agora, das crianças, existem visões diferentes a respeito disso dentro do próprio calvinismo. E eu não saberia dizer qual é a oficial. Existe uma visão que ela é mais terrível, vamos dizer assim, que mesmo em relação às crianças, a ideia é que se ela foi eleita por Deus, ela vai ser salva, se ela não foi, ela não vai ser salva. A ideia que existe por trás disso daí é que, como eu falei aqui, a salvação não é baseada em nada que a pessoa faz, nenhuma obra dela, e a criança, como eu li naquele texto lá de Salmos, ela já nasce pecadora, isso é um fato. A natureza pecaminosa está na pessoa desde que ela é uma criança. Isso já, teoricamente, seria o suficiente. Então, baseado nisso, eles vão entender que se Deus salvou aquela criança, se Deus escolheu salvá-la, ela vai ser salva, e se não escolheu, não vai ser salva. Uma outra visão possível, que é a que eu abraço, ela é defendida pelo Spurgeon, inclusive, John Piper, alguns nomes assim, que é a ideia de que Deus ele não julga aquele que não tem a capacidade intelectual de reconhecer o seu arrependimento. Então, se, por exemplo, todos nós somos adultos aqui, nós temos a condição intelectual de reconhecer as nossas falhas, nossos pecados. Se nós lermos a Escritura e bater com a nossa prática, nós temos a capacidade de reconhecer isso. Uma criança, inicialmente, não vai ter como fazer isso. Então, nesse aspecto, considerando até o texto de Romanos 1, existe essa teoria, que eu acho válida, de que Deus não julgaria por causa da incapacidade. Ela não teria como fazer nada a respeito disso. Ela não tem como emitir esse julgamento a respeito da própria condição. E aí valeria não só para crianças, mas com pessoas com deficiências, por exemplo, e intelectualmente ela consegue reconhecer. Por exemplo, se eu chegar a uma pessoa adulta e mostrar através da Bíblia que uma prática dela está incorreta, ela consegue identificar isso. Uma criança não. Sim, mas quero dizer assim, você disse que essas pessoas já são eleitas. Se a gente vai avaliar a capacidade de julgar, então, se a pessoa está no pecado, embora tenha capacidade intelectual, ela tem capacidade de seguir, ela vai fugir de Deus. Sim, com certeza. Só que aí entra um ponto interessante. Quando uma pessoa é salva, como eu falei, tem um versículo, eu não trouxe aqui, depois eu poderia mostrar, que mostra que nós não seremos julgados. Quando houver o juízo, nós estamos livres do julgamento porque Cristo tomou o nosso lugar. Quem será julgado será os pecadores, e eles serão julgados pelas suas obras. E por suas más obras, eles vão ser condenados. Então, a criança ela não vai ter a condição de fazer esse julgamento. Então, ela não pode ser. Então, essa ideia é interessante mesmo, de ficar claro. Nós não passaremos pelo julgamento porque Cristo tomou o nosso lugar. As pessoas, de forma geral, passarão pelo juízo por suas próprias obras. E aí vão sempre, aquilo que eu falei agora há pouco, sempre vão ser condenadas porque sempre vão ter algo contra Deus. Ok. É que tem um colega meu que desde ontem já perguntou 3 vezes como ele pode ter certeza que ele é eleito. Faz figuinha. Vamos ficar. Isso daí acho que vai entrar mais na questão do 5º ponto, da perseverança, mas em Romanos 8:11, acho que diz que
o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Então, essa fé acompanha a pessoa que é eleita. Se você está vivendo de fato uma vida transformada, você está vivendo, claro que pecando, você cai, você erra, mas você está vivendo conforme aqueles mandamentos que Deus te deu, você tem essa segurança da salvação. E é interessante isso. No momento, como eu falei, mesmo uma pessoa salva pode ter os seus momentos de fraqueza e se desviar completamente para depois acabar voltando. Nesse momento que ela está afastada, ela nunca vai ter essa segurança, porque ela está longe de Deus. Então, a segurança que você vai ter dessa salvação é enquanto você estiver caminhando com Ele. Já vai entender? Sobre o ponto que o Alexandre levantou aqui, sobre o jugo da perseguição, mesmo não sabendo quem é salvo e quem não é. Eu não me lembro o versículo agora, mas eu sei que na Bíblia fala sobre o privilégio dessas pessoas que foram perseguidas, sobre a recompensa que elas teriam futuramente. Então, acho que isso também é um ponto para se considerar, não só que Deus nos mandou, mas que Ele não vai deixar esse sofrimento que essas pessoas passaram simplesmente pelo sofrimento, entendeu? Uhum. Não sei se você se lembra de algum versículo, alguma coisa que fala sobre isso. Bom, Acho que até Paulo fala, não estou conseguindo lembrar. Tem texto nas cartas que Paulo está falando sobre, por exemplo, se alegrar nas dificuldades, né? Sobre sempre você se alegrar, ele sempre enfatiza isso daí, alegrar isso em qualquer circunstância. Isaías 53 diz que Deus agradou moer Jesus na cruz, porque no futuro veria o fruto do seu sacrifício e ali ficaria satisfeito. Não, se ele se agradou do sacrifício de Jesus, que dirá do seu, do meu. Pode-se dizer isso, que haverá uma recompensa com certeza por isso. Em 1 Coríntios 15, 58 fala isso, né, que nosso trabalho não é em vão. Então tem um resultado. E outro ponto que eu acho que acabei não falando, eu acho que quando eu explicar esse quinto ponto aqui amanhã, é interessante mencionar isso, assim, que como eu falei, Deus ele está no controle de todas as coisas, tudo que acontece faz parte do propósito dele, mas ele usa meios para isso. E nós participamos desses meios. É a mesma coisa, evangelização. Para que alguém ouça o evangelho, é preciso que alguém vá e pregue. E nós somos esse meio, nós estamos nesse meio para que essas coisas aconteçam. Então, a mesma coisa, a perseguição, que muitos sofrem, a gente ainda é privilegiado nesse sentido, faz parte desse dever que nós temos de levar o evangelho para esses eleitos em todo o mundo. E tem uma frase que não é bíblica, mas... e eu não vou falar ela literalmente, que eu não lembro bem, mas a ideia, eu não lembro em que país, mas diz assim que naquele país o solo foi regado com o sangue dos mártires. E depois muitas igrejas cresceram. Então esse esforço valeu a pena. O reino foi ampliado graças a esse esforço. Então, como o Marcelo acabou de falar, se o próprio Cristo, né, passou por um sofrimento para trazer essa salvação, a gente não tem o que se queixar. Tudo que a gente recebe é por graça. A gente só pode ser grato. John Huss também, quando morreu, falou, eu vou morrer, mas depois virar um cisne, né, depois de mim. Falando de Lutero. Né?